Olá pessoal, bem-vindos a esta revisão super focada para provas. Hoje a gente vai dominar o metabolismo de proteínas. E como? Bom, seguindo a viagem fascinante de um único átomo de nitrogênio pelo nosso corpo. Para quem estuda fisiologia e bioquímica, entender esse caminho é literalmente a chave para gabaritar os exames. E claro, entender como a vida se mantém em equilíbrio. Mas vamos começar com uma pergunta bem provocativa. As nossas células estão o tempo todo quebrando proteínas teciduais, certo? Só que subproduto direto dessa quebra é a amônia, uma substância que é altamente, e eu digo altamente, tóxica para o sistema nervoso central. Então, como é que a biologia resolve esse aparente paradoxo letal sem causar um desastre? O grande segredo aqui, a regra de ouro desta explicação é a seguinte: ao contrário das gorduras que a gente guarda lá no tecido adiposo ou dos carboidratos que ficam estocados como glicogênio, o corpo humano simplesmente não tem um depósito de armazenamento para aminoácidos, pois é, todo o nitrogênio que sobra precisa ser continuamente processado e jogado fora. Se esse sistema falhar, o resultado é uma toxicidade celular severa. E aqui está o nosso roteiro de estudos de hoje. Primeiro, transaminação e desaminação. Segundo, transporte seguro de nitrogênio. Terceiro, o ciclo da ureia. Quarto, destino dos esqueletos carbonados. E por último, o número 5, distúrbios clínicos do metabolismo. Vamos lá? Parte 1. Transaminação e desaminação. Esse é o primeiríssimo passo na remoção do grupo amino. Pense nisso como uma jogada ensaiada em duas partes, a dobradinha clássica do catabolismo de aminoácidos. Na primeira etapa, a transaminação pega o grupo amino da grande maioria dos aminoácidos e joga para uma única molécula receptora, que é o alfa-cetoglutarato. Quando ele recebe esse grupo, ele se transforma em glutamato. Logo depois, entra a desaminação oxidativa, que age sobre esse glutamato para arrancar e liberar o nitrogênio, agora na forma de amônia livre. Agora, olha só esse detalhe que despenca em provas. As aminotransferases, que a gente também chama de transaminases, exigem absolutamente a presença de vitamina B6, o famoso fosfato de piridoxal, para funcionarem. Sem B6, sem reação. Outra coisa, a constante de equilíbrio delas é muito próxima de 1, ou seja, são reações super reversíveis que trabalham tanto na quebra quanto na construção, dependendo do que a célula estiver precisando na hora. E a grande estrela visual dessa segunda etapa é a glutamato desidrogenase. Essa é uma enzima mitocondrial raríssima e super especial. Sabe por quê? Porque ela consegue usar tanto NAD+, quanto NADP+, como coenzimas. É a ação dela que, na prática, libera de vez aquela amônia tóxica, preparando o terreno ali, principalmente no fígado e nos rins. Indo para a parte 2, o transporte seguro de nitrogênio. É o trajeto que sai dos tecidos periféricos até chegar ao fígado. Pensa nesse processo como um verdadeiro sistema de transporte público. Quando o músculo esquelético quebra proteínas, ele não pode simplesmente jogar amônia pura no sangue. Seria um desastre. Em vez disso, ele empacota esse nitrogênio dentro de 2 aminoácidos que são super seguros e não tóxicos, a alanina e a glutamina. Eles funcionam como táxis bioquímicos perfeitos. Quando esses táxis chegam ao fígado, que é a nossa usina de processamento central, enzimas específicas como a glutaminase vão lá, abrem a porta do carro e tiram a amônia para ela ser finalmente desintoxicada. O que nos leva à parte 3, o ciclo da ureia, que é o centro definitivo de desintoxicação do fígado. O fígado é literalmente o único tecido do corpo capaz de fazer o ciclo da ureia do começo ao fim. E a mágica é a seguinte: o ciclo pega um átomo de nitrogênio que veio daquela amônia livre, junta com um segundo átomo que é entregue pelo aspartato e funde os dois para criar a ureia. A ureia é uma molécula maravilhosa para o corpo. Ela é neutra, solúvel em água e, o mais importante, não é tóxica. Fica prontinha para ser filtrada pelos rins e ir embora pela urina. Anotem aí os pontos de mais alto rendimento dessa via para a hora da prova. Primeiro, ela cruza fronteiras. Começa lá na mitocôndria e termina no citosol. A enzima-chefe, que dita o ritmo de todo o processo, é a carbamoil-fosfato sintetase 1. Mas um detalhe crucial, ela não trabalha sozinha de jeito nenhum. Ela exige o N-acetilglutamato, o NAG, como seu ativador alostérico essencial. E lógico, toda essa segurança custa caro. Fazer uma única molécula de ureia consome 3 moléculas de ATP da célula, o que equivale a 4 ligações de alta energia. É um baita investimento metabólico. Mas a biologia é espetacular. Dá uma olhada nesse processo incrível que a gente costuma chamar de bicicleta de Krebs.
O ciclo da ureia solta fumarato como um subproduto. E o corpo não desperdiça isso. Esse fumarato vai direto para o ciclo de Krebs, vira malato, depois oxaloacetato e adivinha? Gera um NAD no meio do caminho. Esse NAD vai lá para a cadeia respiratória e rende 3 ATPs, ou seja, aquele custo energético inicial gigante do ciclo da ureia acaba sendo super bem amortizado por essa integração inteligentíssima com o ciclo de Krebs. Parte 4. Destino dos esqueletos carbonados. Afinal, o que acontece com o resto da molécula? Bom, depois que a gente arranca o nitrogênio, sobra o esqueleto de carbono, os alfa-cetoácidos. E eles chegam numa encruzilhada metabólica. O destino deles vai depender da sua estrutura química. Ou eles viram precursores de glicose, ou eles vão ser precursores de corpos cetônicos e gorduras. Para facilitar a vida na hora dos exames, tem um macete essencial. Os aminoácidos glicogênicos vão produzir piruvato ou intermediários de Krebs ajudando a fazer glicose. Os cetogênicos geram acetil-CoA ou acetoacetato. A dica de ouro é memorizar as duas únicas exceções rigorosas, leucina e lisina. Eles são os dois únicos aminoácidos exclusivamente cetogênicos do corpo humano. Todos os outros ou são só glicogênicos ou jogam nas duas posições, como a fenilalanina e a tirosina. Chegamos à parte 5. Distúrbios clínicos do metabolismo. O que acontece quando as vias bioquímicas falham? A hiperamonemia causa uma cascata de eventos realmente devastadora, seja por uma doença no fígado ou defeito genético. A amônia se acumula no sangue e inunda o cérebro. Lá, os astrócitos tentam de todo jeito neutralizar isso fazendo um monte de glutamina. O problema é que tanta glutamina puxa água por osmose e causa um inchaço cerebral terrível, o edema cerebral. E para piorar, essa reação rouba o alfa-cetoglutarato para tentar fazer mais glutamato, o que simplesmente freia o ciclo de Krebs no cérebro. O tecido neuronal entra em colapso, sem energia e com a função dos neurotransmissores totalmente prejudicada. O metabolismo dos quemitos carbonados também tem patologias bem clássicas por bloqueio de enzimas. Na fenilcetonúria, falta a enzima fenilalanina hidroxilase. Isso faz a fenilalanina se acumular em níveis neurotóxicos e um sinal clássico é o cheiro de mofo na urina. Já na doença da urina do xarope de bordo, ou MSUD, o defeito é num complexo de enzimas que lida com aminoácidos de cadeia ramificada. O acúmulo de leucina, valina e isoleucina cria aquele odor docinho na urina. As duas condições são seríssimas e exigem dietas super restritas desde o nascimento para evitar a deficiência intelectual. E para amarrar isso tudo, trago uma citação bem direta da literatura. Mesmo concentrações ligeiramente aumentadas de amônia são tóxicas para o sistema nervoso central. É brutal, não tem margem de erro. O nosso sistema de transporte feito de glutamina e alanina, junto com toda a potência do ciclo da ureia no fígado, precisa funcionar como um relógio suíço. Fica então esta reflexão para a gente fechar a explicação de hoje. Nós acompanhamos a jornada de um único átomo de nitrogênio saindo da degradação no músculo, viajando pelos táxis sanguíneos de forma elegante até chegar à magistral transformação em ureia. Se a falta de uma única enzima no meio de toda essa teia gigantesca pode desmoronar o sistema inteiro e causar danos irreversíveis, isso só nos mostra o quão espetacular e, ao mesmo tempo, incrivelmente delicado é o equilíbrio bioquímico que mantém o nosso corpo vivo a cada segundo. É um verdadeiro milagre contínuo. Espero que essa revisão tenha deixado o metabolismo de proteínas bem mais claro. Bons estudos e até a próxima análise.